Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Meus queridos, tudo bem com vocês? Para quem não sabe, para quem está cansado de ouvir, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Mateus capítulo 6, parte 2, episódio 602, 8ª temporada, onde estamos lendo o livro de Mateus, capítulo por capítulo. Você encontra aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, o livro de Gênesis, Levítico, Números, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus que a gente está fazendo. E tem sido uma jornada muito legal durante 3 anos aqui, um estudo sequencial da Bíblia que a gente faz, uma pregação expositiva, capítulo por capítulo, uma exegese clara, objetiva, fiel ao texto, muita teologia, arqueologia, história, geografia, tudo que você quer saber a respeito do texto bíblico, a gente traz para você aqui de forma muito compreensível, com a ajuda de vários eruditos da Bíblia e vários comentaristas e com uma bagagem de mais de 25 anos de estudo, de ensino. A gente está aqui para transmitir para você de forma gratuita um conhecimento bíblico, um toque no seu celular aí, do seu dedo. Então, escute, compartilhe, divulgue, participe, entre em contato com a gente, diz como essa mensagem tem abençoado você, tem chegado aí em 15 países, em 5 continentes e a gente continua firme e constante naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que é meditar na palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: quando orardes, cada um vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que observa em segredo e ele o recompensará. Algumas traduções antigas diziam abertamente, publicamente ele recompensará. Então, aquilo que diz respeito ao indivíduo, uma oração privada, particular, íntimo, aí no lugar secreto, a oração é a oferta dos nossos desejos a Deus por coisas agradáveis à sua vontade em nome de Cristo, com confissão de nossos pecados e um reconhecimento agradecido por suas misericórdias constantes. O nosso Senhor, Ele presume que seus discípulos reconhecerão a necessidade dessa oração e sentirão um impulso para essa oração particular. Diferentemente de uma reivindicação de participar das orações públicas da sinagoga e do templo. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor nosso Criador. Entra no teu quarto, é o comando divino. O nosso Senhor fez um local de oração na encosta, no jardim. Estar sozinho, sentir-se sozinho na presença de Deus. Feche a porta. Uma grande vantagem de uma sala reservada para oração é que ela nos mantém livres de toda distração. Os nossos corações estão prontos o suficientes para se derramar na presença de Deus. Por isso nós precisamos de toda ajuda externa que a gente puder obter. A sensação de não ser perturbado é muito útil para a concentração dos nossos pensamentos. Lembre como Deus levou Moisés, Elias, para ficarem a sós com Ele antes que pudesse falar livremente com eles. Não há nada tão solene quanto a sensação de estar a sós com Deus. Você já experimentou? Ali a gente pode falar livremente.
Nós poderemos fazer isso porque não há ninguém por perto para nos ouvir, para nos admirar, para nos julgar ou nos repreender. Nós podemos ser simples, sinceros, inteiramente nós mesmos diante da presença de Deus. Mesmo nas orações particulares, os orientais, eles falavam em voz alta. Fazemos isso e fazendo isso daria franqueza, objetividade e poder às petições deles. Tenha sempre em mente, meu querido, que você está falando com o Pai, pode ter a segurança do bom filho e a confiança pede muito. John Bunyan conta como os mendigos costumavam carregar consigo uma tigela quando iam mendigar em uma casa. Mas alguns deles trouxeram apenas tigelas pequenas e assim, por mais rico e generoso que fosse o doador, o chefe da família, ele não poderia dar-lhes mais do que a sua tigela poderia conter. Mas outros traziam grandes tigelas e as levavam cheias de volta. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 15 é chamado oração modelo. Não simplesmente uma forma de oração, que pretende substituir todas as outras orações, ou ocupar o seu lugar entre as orações de um caráter diferente. Não, é o tipo de padrão de toda oração. Dessa maneira, portanto, orem. As características principais dessa oração modelo aqui é na sua forma. Ela é breve, ela é clara, ela é simples. Isso é oferecido em contraste com as vãs repetições dos gentios. Não é a duração de uma oração, mas a realidade dela que vai encontrar aceitação por Deus. Ele não precisa ser instigado com orações comoventes, emocionadas, gritos frenéticos, saltos, cortes com facas, como recorriam os sacerdotes de Baal. Ele está por perto, ele está sempre pronto para ouvir, ele sabe o que precisamos. Algumas orações são como sermões pregados a Deus. Não devemos informar a Deus como se ele fosse ignorante, nem persuadi-lo como se ele estivesse relutante em ajudar. Nós temos simplesmente que fazer dele o confidente dos desejos do nosso coração. O Paternoster, o Pai Nosso, a natureza paternal de Deus, o caráter da nossa oração depende da nossa concepção de Deus. Cristo deleitou-se em apresentar-nos a imagem de Deus como nosso Pai. Aqui está a base da fé. Toda confiança é justificada por esse grande rosto. Nossa relação com Deus, Ele não é apenas o Pai de todos, Ele é o nosso Pai. Essa apropriação pessoal de Deus é necessária para uma oração mais real. Deus detesta adulação, mas aceita adoração. Títulos pomposos, descrições elaboradas de louvor estragam a simplicidade de uma adoração genuína. Basta dirigir-se a Deus como nosso Pai. Ainda assim, nós devemos lembrar que Ele está no céu. A familiaridade do amor não deve esquecer a reverência devida à sua santidade. A essência da oração é a adoração. É a busca da glória de Deus. Os pensamentos de Deus sobre Deus vêm em primeiro lugar na nossa mente. Para que seu nome seja tratado com reverência, para que venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Muitas orações são muito estreitas, egoístas, mundanas, mas a oração modelo que Jesus nos ensinou, ela enche as nossas mentes, os nossos corações com grandes pensamentos sobre Deus e o seu reino. Se tivermos um verdadeiro espírito cristão em nós, esses pensamentos estarão muito próximos de nossos corações. Se esse espírito for desenvolvido, ampliado, eles serão predominantes, de modo que desejaremos mais ansiosamente a vinda do reino e o cumprimento da vontade de Deus do que satisfação dos nossos desejos pessoais.
Mas infelizmente, poucos de nós alcançamos esse padrão. E a confiança no cuidado diário dele, aquela oração, aqui ela se torna pessoal mesmo. Começa com um desejo muito simples e universal. Pelo pão de cada dia, pelo sustento diário, pelo alimento corporal. Isso vem de Deus, Ele faz crescer o alimento no campo e nos encontra o meio providencial de subsistência e sustento. Cristo reconhece a necessidade das coisas terrenas comuns e Deus nos supre. Ele não deixará faltar nada. O necessário, o básico, tudo o que a gente precisa. Apenas pão, o necessário do momento, pão diário. Oh, glória a Jesus, o tom amoroso, esperançoso de fornecimento que está disponível para despertar. O espírito da exigência, os murmúrios de descontentamento, os murmúrios de impaciência são todos mantidos em uma voluntária, segura e doce suspensão. É deixado de lado. Quando de joelhos dobrados a gente diz: Pai Nosso. Como dizemos com razão, Ele não dará aos seus filhos a quem primeiro deu este maior presente, que eles sejam chamados filhos. Papai no céu, quão útil para nossa esperança e confiança, quão salutar para nossa modéstia e paciência, quão dignificante para todo o nosso tom e aspiração espiritual, lembrar que esse Pai está nos céus, enquanto ainda estamos na terra. No Evangelho de Lucas, a gente estudou lá, essa oração é feita de uma forma ainda mais breve. Houve uma ocasião em que os discípulos, depois do Senhor ter orado, eles disseram-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele lhes disse: quando orardes, dizei assim. É uma grande verdade que Deus é nosso Pai. Ele é o Criador. Ele é o Pai de todas as obras, todas as coisas, não apenas dos minerais, dos vegetais, dos animais, nenhuma afinidade da natureza de Deus nestes. Ele é o Pai dos espíritos. Cada atributo do espírito humano é a imagem de um atributo divino correspondente. Intelectos, afetos, até o corpo do homem foi feito à semelhança do Senhor. O corpo é a imagem material da alma. Quando Deus se revelou ao homem, a sua semelhança era a aparência de um homem. E esse título divino é próprio da dispensação do Evangelho. É um fato notável que o título Pai raramente ocorre nas Escrituras do Antigo Testamento. Em nenhum lugar você vê Deus sendo invocado como Pai. O espírito da lei era o medo. A lei foi dada em meio a horrores, alarmes, seus ritos impunham um fardo opressivo. E também é um fato notável que o título Pai, ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento. É o título familiar na invocação cristã. A oração do Senhor é um modelo para toda a oração cristã. O espírito do Evangelho é amor. É o espírito de filiação e liberdade. Tudo isso está incorporado no ministério da encarnação do próprio Filho de Deus. Observe o plural. Nosso Pai. Nosso Pai. Esse plural aqui reconhece a paternidade comum de Deus, a irmandade comum do homem. Seu uso deveria evitar guerras, disputas domésticas. Reconhece a fraternidade em Cristo. Ele é irmão de todo homem. A família de Deus leva seu nome. Em seu uso comum, todos os filhos de Deus oram por cada um. Isso é melhor do que cada um orar exclusivamente por si mesmo. Deus está nos céus, Ele move os planetas e as galáxias. Ele assopra os ventos que movem as marés. Ele muda as estações. Os elementos da natureza são seus servos. Seus milagres evidenciam sua providência na natureza. Tudo isso é muito constante. Assim Ele pode fazer a natureza responder à oração.
Ele está no céu celestial, o céu dos céus, o terceiro céu, o palácio dos anjos, o lugar da visão, aquele que governa todos os céus é nosso Pai. Que honra, quão superiores deveríamos ser à maldade do pecado. O nome de Deus representa Ele mesmo, representa a sua natureza, a sua palavra. Cristo é o revelador do Pai. Pai é um título no qual a reverência, assim como o amor, é reivindicada. Assim foi entendido pelos filhos dos profetas. Santificar o nome do Pai é honrar o Pai. No Filho, o nome do Pai deve ser reverenciado em toda parte. É reverenciado no céu. A igreja é o reino dos céus na terra, mas no mundo o nome sagrado é horrivelmente blasfemado. Está chegando o dia em que a glória do Senhor encherá a terra como agora enche os céus. Ore por isso. Esforce-se para isso. O nome do Pai, nosso Pai, santificado seja o teu nome, Pai. Nesse novo nome de Deus pode ser encontrada a própria essência da revelação que Jesus trouxe. Ele ensinou boas novas de Deus, pensamentos corretos de Deus, e todo o resto decorre disso, pois conhecer a Deus é vida eterna. Até que ponto o nome do Pai foi uma nova revelação? Certamente, conforme usado por Cristo, carrega um novo significado, uma nova força. O que é santificar o nome do Pai? Mostrando a obediência e devoção dos filhos. Lembre-se de que Jesus chamou Deus de Santo Pai, Pai justo. Será que a gente está reservando tempo suficiente para uma oração particular, gente? Como Jesus nos instruiu em Mateus 6,6. Será que a gente está consciente da importância de se retirar para lugares de quietude e solidão ao orar? Ó Senhor amado, Pai Celestial, que habitas em segredo, que a gente possa nos retirar para a quietude dos nossos quartos, fechar a porta, nos aproximar de Ti em oração íntima, que os nossos corações possam encontrar comunhão contigo em segredo e que Tu, que vês em secreto, nos recompense com Tua presença e graça. Amém, amém. Faz um propósito hoje, tira um tempinho, desliga o celular, desliga a televisão, desliga o computador. Se afasta de tudo, de todos, de todos os barulhos. Vai lá no quarto quietinho, encosta a porta, fecha. Fala, olha, ninguém me incomode, a não seja no momento que você está sozinho em casa. Aí você vai lá e dobra o joelho e diz assim, Jesus, eu estou aqui. Eu não tenho nem palavras, mas eu estou aqui. Eu não sei mais o que fazer, mas eu estou aqui. A luta está grande, mas eu estou aqui. Eu não tenho força, mas estou aqui na Tua presença. Eu estou com vontade de desistir de tudo, mas antes eu estou aqui, em segredo, para falar contigo em secreto. Me responde e você vai ver o milagre acontecer. A gente volta em breve, no próximo episódio, para continuar falando de Jesus e com Jesus. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.